Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Daqui eu vou bem. Vamos para mais um dia de leitura do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples, de Paulo Roche. Hoje, então, estamos na leitura de número 66, 66ª leitura. Coloque em prática os 3 R's. Mas antes, eu já agradeço aos inscritos no canal e também aqueles que possam estar aqui pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam, pessoal. A todos vocês, comentem. Será uma satisfação, é uma honra de fato. E mais do que isso, ativem o sininho para continuarem aqui comigo, recebendo o conteúdo, solidificando aí a nossa egrégora. Compartilhem com aqueles que possam gostar e também com aqueles que nunca ouviram falar. Daqui eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta e o meu canal Vamos Ver Que Ama Mais, ele traz mais do que esse convite no nome, mas também um compromisso. Esse compromisso é um chamado, né, para que a gente dê sempre as honras em verdadeira gratidão a tudo aquilo que nos chega, pois nada é por acaso e assim nós não perdemos tempo. Nós aproveitamos sempre o contexto do momento presente para identificarmos o que é de proveito e o que é aquilo que ainda, né, não damos conta, né, de contemplar. Então, que a gente jamais vire as costas para algo, pois nada é por acaso. Aí, nesse sentido, nós carregamos o princípio socrático, sim, assim como aquele lindo filósofo trouxe, só sei que nada sei. Então, mais do que ficarmos aí procrastinando o que vem até nós, é entendermos que Deus nos honra e absolutamente nada, gente, nada mesmo é por acaso. Se chegou, algum aprendizado tem. Então, ou é uma inenarrável satisfação, pois já é bom por natureza, então são os louros, né, dos frutos que a gente colhe nesse nosso plantio e honrando, inclusive, a todos os percalços pelos quais a gente passa, né, diariamente, rotineiramente, e não só individualmente, mas muitas vezes familiar, de ancestralidade, de uma civilização, a diversos contextos. Então, portanto, já estamos falando aí de saúde, pois envolve identificarmos aquilo que chega como compromisso de honrarmos algo melhor elaborado a nível de nossa psique, pois é mente também, mas se falamos de psique, falamos de alma. Então, o que é aquilo que a nossa alma tanto pediu, mas que em espírito, que já está encarnado, a gente não se lembra? Está nos véus do esquecimento? Então, geralmente é isso, né? Por quê, gente? Deus é bom e ninguém ganha dele em bondade. Isso é até um versículo bíblico. Quantas vezes a gente, né, se incomoda pensando que Deus não nos vê? Pois ele vê o tempo todo. E principalmente quando a gente deixa, né, se entreter ali, né, nessa matriz divina, que é o que nos rege, é toda a influência, mais do que esse ar o qual nós respiramos, é a geometria sagrada, propriamente dita, mas que estamos muito aquém de compreender a benevolência maior do Pai, que Ele é o todo, simplesmente um único Deus, o Criador. Então, se Ele criou tudo e todos nós, e todas as leis que nos regem, naturalmente confiemos nele, e tudo ao melhor virá, se a gente tiver com a consciência tranquila e um coração com leveza. E aí, naturalmente, um passo de cada vez, gradativamente, vamos compreender o que nos chega. Jamais terá alguém que ganhará do nosso Pai, o único, o nosso Criador, em bondade. Ninguém, jamais, vai ganhar de Deus em bondade. Confia aí, centelha. Se tiver um tanto difícil, simplesmente só respira fundo e começa a meditar hoje mesmo. Deus está dentro de você. Nas equivalências que a sua centelha divina conseguir se iluminar, se despojando aí desses pesados fardos da matéria, e o que são eles? Emoções não benevolentes. O próprio medo, aqui como já dito, né? Ele que te mantém refém, cativo, a manipulação de todo este mal, né? Que o mundo jaz no maligno, sim, mas nessas ordens da Matrix. Se você, né, vive na Matrix apesar da Matrix e vive por Deus dentro de você, assemelha-se aí a deixar com que a matriz divina, na sua plenitude em geometria sagrada, coordene os seus passos,
você vai deixar de ser um hospedeiro de parasitas, morbofluídos, formas de pensamento mal qualificadas e vai começar a dar valor em Deus, rede vivo, que se faz presente quando você está fazendo o bem. Então, sim, se o seu cebolão, inclusive, se os pesados fardos da sua matéria estiverem difíceis demais, se a sua cruz aí estiver um tanto pesada, não tire os pedacinhos dela. Muito pelo contrário, vai observar o que elas querem dizer, tá? Todos esses pedaços. Então, mais do que identificarmos essa cruz, no sentido da horizontalidade, que traz, inclusive, uma analogia, o que a gente se aprofunda em descobrirmos se estamos vivendo de um passado, medo puro, e todas as suas demais, né, similaridades entre crenças que nos limitam, paradigmas vigentes, para respeitarmos muitas vezes, inclusive, um status quo, né, que a sociedade ali dirige em manipulação. Mas por quê? Porque, né, nós deixamos. Então, o livre-arbítrio é seu. Entra hoje mesmo, consigo mesmo, para refletir. Quem é Deus dentro de você? Como Ele age? Sim? Então, vamos lembrar daquela passagem do Cristo, onde, quando Ele diz, né, às pessoas que procuram Ele, depois do dado momento da passagem, você, aparta-te de mim, pois quando alguém precisava de suprir suas necessidades, sejam elas quais forem, estava com sede, você não deu o que beber, estava com fome, você não deu o que comer, precisava de abrigo e você virou as costas. Então, independente, gente, de como esse versículo está, até comentem aqui comigo, pois eu lembro sim da essência da palavra sagrada, mas muitas vezes são tantos versículos que a gente se perde. Então, será que se fizéssemos a passagem amanhã, estaríamos com a consciência leve, o coração tranquilo, assim como uma pluma? No sentido a termos feito, sim, um bem desejável nessa constante que nos chega? Ou estaríamos aí com medinho do mal que a gente faz ou o bem que a gente deixou de fazer? Vamos lembrar, tá, gente? Então isso é imprescindível. Estamos com a consciência leve. E aí, né, para estarmos com essa consciência leve, como convite aqui sempre do canal fazermos aquela perguntinha quando algo chegar até nós. Qual o propósito disso? Então não é ficarmos questionando Deus como a maioria de nós faz, né? Que é o quê? Deus, por que isso? Mimimimimi. Deus, por que isso? Mimimimimi. Gente, até uma doença. Então nós já sabemos que até as doenças que nós temos, somos nós que criamos. E todas as vezes que a gente olha para dentro, nós vamos identificar por que algo chega. E esse porquê, ele vem acompanhado de um para quê. Qual a lição que isso chegou até mim? E nós vamos perceber que foi nosso Espírito Eterno em Vida que pediu, que é para evoluirmos. Mas em nós nos confundimos com as escabrosidades do carreiro. O que é isso, Gi? Essa senda evolutiva compõe aí diversos caminhos, que a bem do nosso livre-arbítrio, que não tão livre assim, já não é mais. Por quê? Vocês concordam que se você já teve... Gente, isso é até uma relação hipotética. Então, você estava em livre-arbítrio inicialmente e arbitrariamente fez sua escolha. Tá tudo bem. Ele foi dado a você justamente para isso, só que foram suas experiências. Então, honra aquilo que você determinou para si, fez suas escolhas, seja de caso pensado ou impensado, seja diretamente ou indiretamente, seja conscientemente ou inconscientemente, que a maioria de nós cria inconscientemente o tempo todo, por isso que a gente não aceita o que chega, e aí ficamos de mimimi para com Deus. Mas não, o Pai deu o livre-arbítrio. Então, na hora, como se diz, né, de fazer tudo aquilo que queria, aí aproveita. Mas o que vem a partir disso, aí já não quer colher? Sim, gente, que a gente tenha honestidade e humildade de colher os frutos do nosso plantio, né? E nós vamos perceber que não existe nada por acaso nesse mundo, não existe incoerência nesse mundo, tá certo? Então, já me estendi demais, né? Só que aqui, como vocês já estão fechando fase comigo, já perceberam, é imprescindível que a gente viva o momento presente. Gente, sem leveza no coração, sem a gente se instruir diante daquilo que é propósito nosso, genuinamente, não vamos dar conta de continuar aqui muito tempo, né? Então, é sobre isso. As energias da quinta dimensão, elas já estão um tanto fortes. Então, pessoas aí passando mal, de tudo quanto é forma, e muitas pessoas, inclusive,
vai contrair doença. Pois vamos lembrar, doença, gente, corpo material, corpo somático. Se ele é somático, ele é a somatória dos corpos sutis que vão coordenar ele. Então, quem é que manda no físico? Sua mente, sua psique. Seu emocional, que vai materializar doença a respeito daquilo que acredita, que é o que manifesta por pensamentos, através do energético, que materializa aquilo que suas emoções estão preparadas. Então, nos preparemos de forma melhor. Se a gente não gosta de algo, nós vamos lá e encaramos aquilo com honestidade, com hombridade, né, com satisfação, inclusive, e gratidão a Deus, por podermos aí, né, passarmos por lições honrosas, lições, provas, gente, e expiações, pois o planeta Terra, nessa transição planetária, agora mesmo, ele está gritando um caos lá fora, um conflito, que por igual acessa dentro de nós aquilo que é para resolvermos, colocarmos a termo o quê? O que viemos tratar. Então, cada qual tem o seu quinhão de participação. Então, que a gente pegue isso e trate, ao invés de ficar culpando e jogando para o outro, né? Então, todo mundo pode fazer a sua parte agora mesmo. É sobre isso. O mundo é olhar para dentro e resolver de dentro. Logo, não vamos mais conflitar com o externo. Então, mesmo que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 do seu outro lado, você estará de pé. Essa é a base, esse é seu cetro com firmeza. Você mantendo aí, ó, a pureza de leveza de uma consciência e um coração. Tá certo? Então é a abertura, gente, o maior portal. Vamos entrar em gratidão, então? Inspirando calmamente e deixando com que, mais do que essas palavras, entrem aí, né, fazendo fusão em tudo aquilo que cada qual vai entender, porque eu falo, mas cada um vai ouvir aquilo que concerne ser quem é, aquilo que acredita, aquilo que paira aí no seu mental, portanto, em favor do seu desenvolvimento da psique, com a somatória do que o emocional está preparado, junto às suas missões em espírito. E qual é uma que é unânime para todo ser, mesmo que não saiba? A missão de todo humano é evoluir, se amando, se amando. Por isso o convite do canal. Quanto mais você se conhece, mais você está pronto para resolver suas doenças, suas dores, seus traumas. Então, você fala para mim, Gi, não tem doença? Ótimo, não tem doença manifestada. Ótimo, excelente. Vamos aí para além de uma ótima saúde? Então, conclua que também não tem trauma. Todos nós temos trauma, gente. Tanto é que todos nós somos engatilhados. Enquanto formos engatilhados por algo que chega e não gostamos, precisamos sim de cura. É sobre isso o canal. E aí, isso é o que? A evolução do ser. Então, confere, identifiquemos que nós somos um espírito eterno em evolução. Por mais que estejamos aqui encarnados como alma, é isso, né? Então, que a nossa alma se solidifique naquilo que ela tem como base, o seu propósito. Coloque em prática os 3 R's. Você sabe o que são os 3 R's? É a abreviação de reduza, reutilize e recicle. Uma medida criada para que as pessoas reduzam a produção de lixo e também o consumo. Os 3 R's são uma forma de incentivar as pessoas a poluírem menos o meio ambiente, adotando um consumo mais consciente. A redução indica diminuir o lixo e também a emissão de poluentes por meio de um consumo consciente. Por exemplo, em vez de descartar uma roupa, conserte-a para poder utilizá-la por mais tempo. No supermercado, prefira sacolas retornáveis no lugar das plásticas. Em casa, troque os descartáveis por materiais reutilizáveis. O segundo R é reutilizar, que indica que você pode dar uma nova utilidade para algo que seria jogado fora. Você pode reaproveitar latas, garrafas plásticas, água, etc. Já o reciclar é transformar um produto que não pode ser mais utilizado em algo novo. Por exemplo, papéis velhos podem se tornar papel reciclado, retalhos de tecidos podem virar uma peça nova, entre outros. Cultive o hábito dos 3 R's e ajude não apenas o seu bolso, como também
a sustentabilidade do planeta. Então, os 3 R's. Interessante, né? Que a gente faça consciência disso. É a abreviação de reduzir, reutilizar e reciclar. Muito bom, né, pessoal? E eu trago aqui que, na verdade, tem até mais R's que a gente pode se utilizar deles para nos sustentarmos. Então, mais do que fazermos aí, né, essa purificação a nível de uma consciência entre proteger a natureza, né, mais do que a nível planetário, na fisicalidade, em toda essa infraestrutura que existe por nós, né, é também o nosso edifício, o nosso ser interno. Pois se já estamos prontos para essas boas práticas aqui que são ditas, e é simples, né? Então não existe nem complexidade. É um hábito que nós vamos adquirindo por vez, assim como lido na leitura. E como nós colocamos isso similar ao que a gente pode fazer por nossa conduta a nível moral e ético, aquilo que confere honras ao que é desejo do nosso coração, não no sentido de sentirmos emoções a nível de coisas fugazes. Então eu sempre coloco isso aqui como uma utilidade para que a gente compreenda por quê. Como que muitas pessoas não utilizam o seu melhor. E o que é o melhor de todos nós, gente, em verdadeiro portal de luz? Qual é a conexão que nós abrimos aqui dentro de nós em consciência, né? E se falamos em consciência, eu sempre faço esse bate-volta entre mental superior, fazendo aí direcionamento ao que, gente? Ao nosso córtex pré-frontal, é o neocórtex. É aquilo que foi dado ao homem, diferenciá-lo dos animais. Mas se nós estamos num contexto atual que demonstra que muitos homens, né? Porque assim, a gente não pode generalizar o planeta todo, mas que muitos homens prejudicam todos os demais reinos. É porque ele não age efetivamente com esse neocórtex. Ao invés dele estar dando honras aí, né? E graças a Deus, por Deus nos dotar desse reino hominal, que só é dado ao homem. E nas percepções que cabem a gente, fazer o quê? Todo esse burilamento de ego a nível de aperfeiçoarmos nossas emoções. Então é necessário falarmos de coração. Vamos aqui compreender que isso é a nível didático, tá, pessoal? Científico. A própria medicina traz, a partir de ativações entre eletroencefalograma, eletrocardiograma, vários N estudos trouxeram a ativação de bem mais neurônios no nosso coração do que propriamente dito no nosso cérebro. E tem inclusive outros estudos que trazem que o nosso mental, ele é subdividido para justamente cada qual na equivalência do seu DNA, a sua própria, seu código genético, ele colocar em prática a sua individualidade. Individualidade esta que nenhuma é igual à outra. Nem quando eles são aí da mesma família, da mesma linhagem, quando são gêmeos univitelinos, nem assim são o mesmo indivíduo. Não. É impossível um humano ser idêntico ao outro. Então, como é que Deus age aqui no planeta Terra? Gente, vamos tirar da nossa imaginação, muitas pessoas provavelmente ainda veem dessa forma. Eu digo pelos homens de Neandertal que ainda circulam por aí, que prejudicam o reino mineral, prejudicam reino vegetal, toda a natureza, prejudicam o reino animal. Então, eles não estão prontos para honrarem esse reino hominal que Deus os dotou. E muito pelo contrário, revoltadinhos com Deus, reagem. Feito aquele dito cérebro reptiliano, que ele é totalmente reativo, está ativado no modo luta e fuga constante. Ativa só as amígdalas, né, cerebrais, ao invés de ativar sua glândula pineal, que ela faz um acesso ao sistema límbico, mas concerne também fazer conexão entre essa glândula pineal e o mental superior, não aquele mental inferior, né, que vive acessando aí áreas
de memória do inconsciente que guardam reservas de traumas, e traumas nem só dessa vida, muitas vezes há éons de vidas atrás, e inclusive para aqueles que já compreenderam interplanetário, né? Então, gente, o planeta Terra, aproveitando esses ensejos, né, dos 3 R's, ele foi feito para que o humano venha se aprimorar. Então, isso aqui é um educandário. Isso para não deixar com que alguns egos, assim, conforme me ouçam, fiquem afugentados, porque na verdade o planeta Terra é um planeta prisão, tá? É um planeta prisão. Gente, quem é que vai para prisão? Né? Então, enfim, para não ficar tanto polêmico, vamos só colocar que aqui é um planeta escola, né? Então, se aqui é um planeta escola, todo mundo está aqui para aprender. Não há uma alma viva encarnada que seja um ser de luz. Por quê? Porque ele está num corpo de carne. Então, se ele precisa de um corpo de carne, ele realmente ainda não está na sua sutileza. Então, que a gente, né, convenhamos, pessoal, vamos estudar mais quem nós somos, a princípio de tudo. Isso é egoísmo de olhar só para dentro? Não, pelo contrário. Egoísta, orgulhoso, é aquele que só olha para fora. Sabe por quê? Ele não olha para fora para poder ajudar. Ele olha para colocar culpa no externo. Então, gente, se a culpa é dele, ele coloca em quem quiser. Não é isso? Tem um desenho que fala isso, não é verdade? Depois vocês comentem aqui comigo. Vocês lembram qual personagem desse desenho que falava isso? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Pois é um desenho, inclusive, que é muito comentado nos dias de hoje, que ele ajuda a revelar aí que essa Matrix sempre se assenhorou de nos manipular. Ainda que alguns pensem que é conspiração, mas a esses, né, dos prantos e ranger de dentes, porque não tem como tapar o sol com a peneira, ad eternum. Então já está cessando. Aqui, pelo menos nos conformes aí do planeta Terra, a 5ª dimensão já está fazendo as suas honras e com energia pura de amor. Mas como? Se a gente ainda não consegue nem se amar. O amor, gente, de Deus, de modo incondicional, é bem diferente do nosso, pois a gente coloca condição em tudo. A gente coloca condição de aceitar o que nos chega. Quando isso acontece, vamos nos pegar tendo presunção. Quantas vezes as pessoas chegam até nós e elas mal abrem a boca e nós achamos, né, na nossa presunção, na nossa arrogância, que já sabemos até mesmo o que ela vai falar. Ou então, se ela começou o assunto X, a gente já quer adivinhar tudo. Isso também poderia ser a nível de uma psicologia? Ansiedade. Então tá todo mundo ansioso, tá todo mundo estressado, culpando, revoltado com o outro e com Deus. Então, naturalmente, esse ainda não cessou a ativação da sua centelha. Ele ainda não iniciou o caminho do despertar. Então, quantas pessoas, né, gente, aí nesse dado momento presente de transição planetária, o tempo todo cultivam o quê? As honras ao ego. Adquire recursos a modo do intelecto, mas se afugentam de lapidar a sua moral e ética. Então começa aí a ressoar com Deus dentro de você agora mesmo. Sabe como? Resolvendo tudo aquilo que lhe chega. Pontualmente, devagar e sempre ganha-se a corrida, de sofisticar o armazenamento aí de memórias, estudos, e dar direcionamento a isso, que eles não sejam apenas, né, a cumprimento de estar aí introjetando coisas no seu software, né? Então, restarta de vez em quando aí, né? Até num computador, de vez em quando a gente não tem que dar um limpa nele, ou dar um antivírus. Vamos fazer analogia disso aqui no nosso Kakuruti, nossa cachola? Então nós temos esse hardware, né? Existe mesmo um equipamento, mas mais do que isso, existem também os softwares, existem aplicativos, existe também o aumento da nossa imunidade. Vocês sabiam que quando a imunidade do organismo, sim, da morfologia, da nossa fisiologia básica cai, as células de proteção do corpo, elas foram depletadas antes pela sua emoção que já não acredita mais em Deus, do seu sistema nervoso autônomo que está depletando mais do que o energético,
também em conformidade à metafísica das suas glândulas endócrinas, que já não conseguem mais sintetizar e reproduzir neurotransmissores e hormônios imprescindíveis para o bem-estar, para o vigor pleno? É por isso. Então, toda doença a gente cria. Por que estamos aí, gente? Vamos lembrar, já que eu citei aqui esse exemplo. O tempo todo somos submetidos ao invisível. Não só a contexto de vírus, bactérias, fungos, né? Doenças as mais diversas. Mas a gente só vai pegar aquilo se o nosso sistema autoimune falhar. E muitas pessoas vão começar a falhar seu sistema autoimune. Vão começar a pegar 1000 coisas. E uma simples gripe, inclusive, pode fazer com que a pessoa... Por quê? Será qual é a relevância de identificar o tipo de dor que você sente e não deixando isso se perpetuar, você procura um tratamento, mas não só remedinho. Você já é um ser consciente. Entra na metafísica dessa saúde. Colabora para com você mesmo e tenta identificar o que a nível dessa epigenética o seu corpo quer dizer sobre a influência aí da consciência corporal que tem com o todo. O todo, né? Então, é sim, todos nós, criações divinas. Então a gente nem precisa ficar procurando Deus no externo, Ele está dentro de nós. Cada um desenvolve o pedacinho de Deus que foi aqui chamado para ser, mas em centelha. Ninguém honrará essa ativação se for por ego. O ego, gente, é como se fosse aquele vírus que prejudica a nossa máquina, mas vamos ficar tranquilos? Sabemos que temos um programador, Deus. Então, aí, em todo esse nosso sistema de informação, no estado de formação que ele está, que a gente possa elaborar melhores scripts para corrigirem erros, né? Que a gente possa, sim, guardar ali backups e num determinado momento nós vamos lá restaurar aquilo que concerne, né? Fazer as conexões necessárias de informativo. Sim, a gente pode fazer analogia o tempo todo. O tempo todo. E já que eu falei disso aqui com vocês, eu vou só trazer uma boa palavra e é com muita satisfação que eu trago, então, uma lembrança que eu vou tentar narrá-la, mas no fundo é inenarrável ao meu coração. O que acontece? Outro dia desses, eu estava numa meditação e ela tornou-se ali profunda, no meu lar mesmo. Depois que eu descobri que a gente conversa com Deus dentro da gente, isso é honroso, tá? E eu digo aqui porque o meu canal é para falar, né? Sou honrada aí, né? Por chakra laríngeo, El Moreacan, tenho responsabilidade no que falo. Se você ainda não assistiu o vídeo da minha hipnose, assista, tá, gente? Então é sobre isso, é o compartilhar da minha verdade, que ela é muito pequenininha, mas pois ela carrega autorresponsabilidade. Então, bora lá para o que eu quero dizer, para que eu não me perca. Estava aí num momento de meditação. Em casa, gente, acredite. Aí vocês perguntaram, o que você estava tomando? Nada, gente. Água, água, água. Vocês sabiam que meditar, mais do que sutilizar os acessos a outras dimensões? Sim. Nós não falamos aqui o tempo todo nesses últimos vídeos. Reino mineral corresponde a uma dimensão. Então nós vamos ter aí, gente, o que para conferir quem nós somos? A propriocepção, né? Nós aqui no mundo, sentindo o mundo, somos um entendimento entre altura, largura, profundidade. Se não me engano é isso. Depois vocês me corrijam aí. Então, nós vamos respeitar primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, que é essa a qual nós estamos, né? Assim conforme eu falei. E para além disso, nós, honrosamente, podemos identificar que somos espírito eterna em evolução, portanto, existe a quarta dimensão. Então, são verdadeiros portais. E temos que ter cada vez mais consciência disso, para que a gente não abra esses portais a modo do inconsciente. Ou por
questões pueris. Quantas pessoas entram nisso e acabam se limitando a ordens não tão boas, né? Daquilo que estava oculto, mas que nos vê. Então, tudo aquilo que está em uma dimensão acima nos vê. É a mesma coisa de eu falar com vocês aqui. Vamos observar, às vezes tem uma gota de mel e vem formigas nessa gota de mel. Elas podem estar ali, né, no seu instinto de sobrevivência, sorvendo, né, aquele melzinho. Elas têm uma forma de se comunicarem, né, com certeza, né, com certeza. A natureza toda tem. Então, desde as árvores, né, carregando aí o seu instinto de sobrevivência, retirando nutrientes da terra, né, de Gaia, e mais do que isso, fazendo a sua fotossíntese com o maná de Deus, suas folhas respirando. A natureza é divina, gente. Quem ainda não concorda com isso, por favor, só repare, tá? E aí, se estamos falando de outras dimensões, falamos em respeito a esses reinos. Mas como? Se tem pessoas que ainda não respeitam o reino do humano. Mas tá certo, o reino de Deus, feito dentro de você. Ele só concerne ativá-lo aquele que já identificou, que é fractal divino. Quem não se reconhece como fractal de Deus, eu pergunto, você foi criado por quem? Quem é você? Então pode ser que esse tanto de coisa aqui revelada, e olha que eu revelo aos poucos, porque tem até que fazer as pausas certas para que não seja mal interpretada. Pois diante aí de todos os viés de erros que existem, né, e que possam existir a nível do mental de cada um, eu sempre arregimento-me de quê? Da minha autorresponsabilidade, consciência livre, né, leve e solta, portanto. Porque a nossa consciência, mais do que na leveza de sermos, ela deve estar solta. Para quê? Para um aprendizado que nunca cessa. No tema de que nos situamos aí no início desse vídeo, no lema socrático, só sei que nada sei, é isso. Então, gente, para o alto e além. Quando a gente fala isso aqui, esse tempo, na verdade, quântico, ele é atemporal. Então, se você entra agora mesmo em estado meditativo, você acessa coisas que, em alta responsabilidade, sua presença divina do Eu Sou, ela acessa a maior luz que você for capaz de carregar com sucesso. Então, você tem que sustentar. E quantas pessoas estão até mesmo ativando o Kundalini? Não estão, não. Elas estão colocando ela para programar. E, às vezes, está acessando aí portões de umbralinos, zonas astrais nada boas. Inclusive aqueles que falam que não trabalham para o astral. Esses é que são piores, porque eles dizem isso como honras ao seu ego, tipo, ai, eu sou lindinho demais, não vou ficar a nível da quarta D. Gente, arrogância abre um portal para as trevas, viu? Então, por mais que a pessoa pense, nossa, estou canalizando com mestres ascensos, será? Isso aí está sendo quiumba. Me diga com quem tu andas, que te direi quem és. Estou aqui dando bronca, não, quem sou eu? Quem sou eu? É muito pelo contrário. Estou aqui falando porque nessa caminhada da vida, a gente passa por X, Y, Z. E aqui eu quero dizer, inclusive, né, voltemos aí. Se vocês gostarem de alguma coisa que eu comecei a falar, retorna aqui, comenta no vídeo, falaremos mais a respeito. Agora, nesse momento, eu quero trazer, através dessa meditação, pessoal, e acreditem, como eu gosto muito de sustentar a harmonia do meu lar, desde que lá atrás eu aprendi a fazer o culto, né? Seguindo o Evangelho do Cristo, pois todo mundo pode fazer. Inclusive eu vou trazer aqui para mostrar para vocês como nós gostamos de fazer para sustentar o nosso lar em harmonia, tá, pessoal? Então não é, inclusive, a nível religioso, tá? É a modo universalista, tá bom? Voltemos. O que eu quero deixar aqui como palavra final de hoje. Mais do que sustentarmos esses R's aqui, a bem de uma natureza protegida, da gente, né, aumentar nossa consciência diante do Eterno, cuidarmos de toda a natureza que Ele deixou. É cuidarmos também da nossa própria igreja, que é nosso corpo material, né? E é cuidarmos de não nos revoltarmos com o que vemos
não resistirmos por tempo demais, né? Porque vamos perceber que a gente já está resistindo, ó. Não revoltarmos, não resistirmos. Ainda tem outra palavra que eu gosto muito, que também faz parte aí desses R's, né? Não tão bons. Revolta, resistência, ressentimento. Quantas pessoas se ressentem, gente? As pessoas ressentem por ciúme, por inveja, por qualquer sensação de menos-valia que ela tenha, porque a cada um aí, né, aquilo que veio lidar. Então são inúmeras as emoções. Então, gente, vamos lembrar que a nível de chakra, se falamos de corpo físico, falamos de corpo energético, então o que confere isso? Essa morfologia do nosso corpo é respeitada aí pelos canais vitais de energia, que são os chakras, que eles correspondem a glândulas endócrinas que vão manter essa nossa saúde. Então, se falamos de sistema autoimune, sim, a sua imunidade, centelha, que garante você estar bem aqui, vivendo, né, nesse corpo de carne, é a manutenção do que você faz com suas emoções. Então você não precisa ser uma pessoa ruim para te acontecer coisa ruim, basta você ser invigilante. Então já pediu Cristo, orai e vigiai. Vigiai quem, gente? É para você ficar vigiando fora? Não, vigia dentro. O problema não é o que sai, não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Porque o que você põe para fora da sua boca é o que você se alimenta emocionalmente. Suas crenças, seus paradigmas vigentes, seu status quo em respeito ao que um tanto de mimimi, o que a sociedade vai pensar de mim. Enquanto você estiver fazendo parâmetro do que o externo quer de você, você deixa de honrar Deus aí dentro de ti, tá? Porque ser um com Deus é presunção? Você é filho da criação eterna, Deus, o único. Quem tenta identificar o que isso significa. Às vezes você vem aqui falar de uma forma melhor, que seja gratidão profunda, já antecipadamente. Mas a forma qual eu tento trazer para vocês é essa. A forma qual eu aprendo e cada vez é melhor. Gente, não só para nossa saúde física, repito, para mental, para espiritual, para energética, portanto, para emocional. Porque planeta Terra é isso, dualidade. Enquanto ainda estivermos na dualidade, a gente não desperta, tá? A dualidade ainda vai ficar muito assim de encontro, a abraçarmos ela, né, com honra e gratidão. Deus, gratidão, graça e misericórdia a tudo que me acontece. Eu estou aprendendo, eu sou muito honesto, Deus, eu não sou nada. Aliás, eu sou o bóson de Higgs. Eu sou essa impregnação divina que tu me fizestes. Então eu não sou só esse amontoado de coisas, né, de carnes, de células, que graças a Deus, né, gratidão a esse corpinho físico, mas o reino de Deus se faz dentro de nós, pela nossa centelha. Então, enquanto você não faz sua vida ser um reino de Deus aí dentro, enquanto você estiver procurando um salvador externo, vai demorar demais no sofrimento, tá, gente? Então, o despertar é esse. Jesus veio mostrar como fazemos o nosso próprio salvamento. Ele veio mostrar como fazermos esse salvamento. Pedi e obtereis. Faz aí consigo mesmo. Então, a volta do Cristo é essa, dentro do nosso coração. Acessar uma dimensão que é condizente a deixar com que Deus converse com você. Através de uma meditação, através de você auxiliar uma comunidade carente, fazer um sopão, distribuir, a despeito daquele que acha que a gente está sendo conivente com o mendigo, porque tem gente que acha ruim até a gente fazer a caridade, né? Então eu penso, meu Deus, quão pouco caridosa essa pessoa é consigo mesma, né? Então, gente, é sobre isso. Paremos com esses R's de revolta, de ressentimento, de resistência, tá? Isso não nos leva a um bom caminho, não. E muito pelo contrário, não tem nada a ver com o reino de Deus. Agora eu te digo, não tem como honrar dois deuses aqui na Terra. Se você não está procurando quem é você, se você não está procurando, né, dirigir as suas máximas de aprendizado a Deus dentro de ti, pois você é fractal dele, tá? Então, se você tem medinho de Deus, entra nisso e trata. Aqui no canal nós falamos disso. Todo mundo tem, de algum modo ou de outro. Nossas sombras, gente, são enormes. Então, isso aqui é só uma impregnação de quando a gente inicia o caminho do despertar. Nossa, há muito que andar, né, caminhar, um passo de cada vez, sem ansiedade, sem estresse. Aqui o canal também é sobre isso, sem estresse, sem ansiedade. Cada qual, né, no seu patamar. Juntos somos
para além do melhor, não é verdade? Então, mais do que o mal que a gente faz conosco e com o próximo à torta e à direita, é o bem que a gente deixa de fazer. Vamos parar com isso. Faça o bem a você agora mesmo. Logo você estará pronto para honrar aos seus familiares e a todos aqueles em volta. E vai largar de hipocrisia. Porque quem se revolta com essas falas aqui, as quais eu tive, ou que não causa efeito nenhum a nível da sua dinâmica de vida, ai, pessoal, né? Tá, mas tá certo, livre-arbítrio. Então, gente, gratidão profunda. A palavra final aqui que eu deixo não é essa. Então, agora, como eu molhei a palavra, mas acaba que, enfim, quem aí tá gostando do canal já percebeu. É viver o presente. De agora pra frente, isso vai ser algo natural, né? De quem realmente tá no estado, no modus operandi, que se faz melhor revelado, de ser melhor. Então, quem tá carregando esse propósito vai ver que o presente é agora. E ele já passou, o que eu acabei de falar virou passado. Então não adianta você ir com ansiedade para o futuro, se você não fizer o melhor no agora. Você compreende que nós temos que fazer o melhor é agora? Senão o nosso futuro vai ser mais do mesmo, daquilo que a gente teme do passado conhecido? É sobre isso. Então agora aqui, gente, para finalizar, sério mesmo, estava na minha sala, aqui do meu lar, graças a Deus, meditando. E meus mentores, inclusive farei uma live para falar disso, que não vai poder ficar gravado não. Que dependendo do local onde a gente está, corremos sério risco, né? Então, aqui do meu lar, protegidozinho, né? Graças a Deus por Miguel, Jesus, Mãe Maria, São Germain, enfim, egrégora de luz. E que vocês coloquem eles aí na casa de vocês também. Nem que seja a figura do nosso amado Mestre Jesus e de Deus, tá? Que seja. E Deus não é aquele velho com barba branca, cajado na mão, não. Pelo amor de Deus, tá? Enquanto tiver nesse modo materialista de enxergar Deus, você não vai para outras dimensões. Então você vai continuar na 3D. E nem tão pouco vai conseguir sair da Matrix, que te novela na 4D, com quiumbas, né, com a espiritualidade que você não conhece ela. Portanto, ela te manipula. É nossa, enfim, nem vou entrar nisso agora. A espiritualidade, gente, 4D. Então, se a gente começa a compreender o que é essa 4D, a gente dá um pulo de compreender quais são as nuances, né, da 5D, que é o amor divino, né? E a gente vai largando cada vez mais dessa dualidade. Então, quando algo chega e é conflitante dentro de nós, a gente não reage com esse cérebro reptiliano, condena, critica, culpa, julga o outro. Não! A gente pega a parte no conflito que nos cabe. Nosso amado Mestre Jesus ensinou. Honra a parte no conflito que te cabe. Resolva ela. E tudo ou mais virá. Já pensou se cada um fizesse isso agora mesmo dentro de si? Gente, você salva a guerra. Vocês compreendem? Não. Para e pensa aí no que eu acabei de falar. Senão você volta. Cada um fazendo a sua parte, gente. A sua parte. Por que seres de luz como Jesus vem aqui para mostrar de outra forma estrondosa, mais relevante, de um descortinar de véus mais bem elaborado a nível de quantidade de consciências para assisti-lo? Então, desde antes, né, muito antes, mais do que há 2000 anos atrás, vem aí antes como um Krishna, ou quiçá como um Buda, né, aí nesse intervalo, né? Então vamos nos recorrer à sabedoria do hinduísmo, que ela é linda. Por que vocês acham que aqui no meu canal eu sempre me despeço com Namastê? Tem um vídeo aí que eu falei o que significa esse Namastê. E recentemente, inclusive, escandalizaram-se com essa palavra, usaram uma moça de bode expiatório na TV, isso mesmo, no canal aberto, né? Porque é Matrix, manipulação. Gente, reparem o que está acontecendo, tá? Reparem nessa manipulação que ela não para. Então, pessoal, o Deus que habita dentro de mim, saúde o Deus que habita dentro de você. Namastê. Eu vou terminar aqui para não ficar um tanto longo. Estava meditando no meu lar e depois, quem quiser saber, me sugira aqui que farei live para poder falar. Estava numa meditação e quem me conhece sabe que eu tranquei a faculdade de Sistemas de Informação.
Então, tranquei essa faculdade e entrei em crise existencial, porque eu queria auxiliar as outras pessoas, não deste modo. Então, a área a qual eu trabalhava não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, que eu amo, né? E eu larguei tudo, gente, para fazer isso. Acabei, né, graduando em fisioterapia e foi onde tudo começou. E todas as minhas outras especializações. Pois bem, aqui eu digo para vocês. Estava então num contexto meditativo, não sei nem o tipo de onda que eu estava reverberando. Eu sei que no mínimo para teta eu já estava. Então, né, vamos lembrar, estou aqui conversando, beta. Algumas pessoas que estão me ouvindo, pode ser que estejam em alfa, tranquilas, se estão fazendo só isso por vez. Se está fazendo mais de uma coisa, não tem como não. O beta está ativamente. Então, estou aqui em estado beta e em algumas nuances de alfa também. E aí, se nós fizermos aqui uma meditação guiada, quando pensa que não dormimos, sabe por quê? Fomos para outra. Então, gente, eu provavelmente já estava em teta e gama, viu? Vou ser bem sincera. E independente, o que eu quero dizer? Aí chegou, né, essa liberação de DMT pela glândula pineal, simplesmente pela meditação. Você aí também pode, tá? Independente da forma qual você tenha aprendido no início, você pode continuar sozinho, meditando. Então, eu digo isso porque tem pessoas que se submetem, né, às medicinas sagradas e não saem disso nunca. A vida inteira fica se afugentando, né? Então, se torna vício. Meu Deus, isso não é adequado. Então, você pode liberar DMT com um simples meditar. Aí, pessoal, veio pra mim Bhagavad Gita na minha meditação. E eu me lembrava que eu já tinha iniciado o estudo desse livro, Bhagavad Gita. E veio pra mim sistemas de informação. Quando veio na minha mente sistema de informação, eu já estava ali no momento onde eu estava absorta em toda aquela energia maravilhosa. Gente, e acreditem, é inenarrável, não tem como eu falar. Eu vou tentar aqui colocar para vocês em palavras, mas só quando se vive. E aí veio, e eu falei, mas Deus, eu já sou tão bem resolvida com essa questão de trabalhar na área da saúde, né, do meu profissional ter se voltado totalmente para esse lado. Por que veio sistemas de informação? Eu fiquei pensando, eu não desperdiço nada que chega até mim, né? Então eu fui fazendo aquele crivo do meu raciocínio e as questões, né, da consciência entre esse mental superior, que já estava se abrindo ali nesse modus operandi da própria meditação, com o meu coração aberto, né, a entender o novo. Então, meus guias e mentores chegaram, meus pais monádicos, e foi inclusive a apresentação, né, uma das apresentações que eles fizeram bastante fortes para mim. Você vai entender o que significa Bhagavad Gita e sistema de informação. Então, bora lá. Vamos honrar com honestidade, com humildade, o lema socrático, né, que ele veio inclusive para contribuir com essa linda mudança na história. Só sei que nada sei, gente. Conclui-se que a cada informação que nós sabemos, ela se ramifica e abrem-se outros descortinar de véus. É sobre isso. Então, todos aqueles que estiveram comigo aqui até o momento, satisfação. Eu honro a presença de cada um de vocês no meu canal. Deixem o like, ativem o sininho, compartilhem com todos que possam gostar e também com aqueles que ainda não ouviram falar. Então, como sempre, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.